Azeredo Coutinho foi um bispo formado na Universidade de Coimbra, em Portugal. O bispo fundou em 1800 o chamado Seminário de Olinda. Seminário bastante conhecido pela historiografia, por ser a instituição mais relevante na introdução do ensino das ciências naturais modernas do Brasil. O bispo Azeredo Coutinho também trouxe para o Brasil alguns conceitos como de ciência moderna. O bispo Azeredo Coutinho também trouxe para o Brasil alguns ideais do iluminismo português, que não se tratava de um iluminismo revolucionário, e sim de um iluminismo reformista. Com os trabalhos de Galileu, principalmente, né? Posteriormente de Newton, houve uma mudança na forma de pensar do conceito de ciência, que, aliás, o conceito de cientista é um conceito que só surge no século XIX. Né? Então, um cuidado que a gente tem que tomar é não ser anacrônico, né? Porque não se falava em cientista naquela época, né? Eram os filósofos da natureza. Mas o que acontecia antes é que durante muito tempo predominou a chamada física aristotélica. Né? Então, eram muitos pensamentos livrescos, né? Durante a transição para a chamada física moderna, após a Revolução Científica, passou a se dar muito valor à experimentação. Não que fosse exclusivo daquele momento, que muitos pensadores anteriores davam valor à experimentação, né? Até na Idade Média mesmo, né? Roger Bacon é um exemplo disso, né? Mas o que ficou realmente característico na chamada ciência moderna foi o valor dado à experimentação e o uso da matemática para interpretar a natureza. Esses são os dois pontos fundamentais. Isso surge dentro do contexto das reformas do Marquês de Pombal, né? O padre Azeredo Coutinho, né, que fundou o Seminário de Olinda em 1800, né? Ele estudou na Universidade de Coimbra no final do século XVIII e já sofreu influência dessas reformas do Marquês de Pombal. Né? Então, realmente houve uma reformulação do ensino, já com essa tendência, né, de abandonar, né, o enfoque jesuítico, que tinha uma predominância da escolástica, né, principalmente o pensamento aristotélico, e dar um enfoque, né, como eu comentei antes, na questão do experimento, na questão das ciências naturais, né? Esse era o maior peso. Né? Então esse foi o grande diferencial na fundação do Seminário de Olinda, feito pelo bispo. E realmente foi algo, como já tinha acontecido na Universidade de Coimbra, né? e posteriormente no Seminário de Olinda, foi algo meio pontual, né? Que não se, vamos dizer assim, não houve uma perpetuação, né, e uma difusão característica a partir daquele momento, mas foi muito importante, né? Formou mentes críticas, né? E a ponto de chegar a ocorrer as revoluções em Pernambuco, né? A Revolução de 1817, embora o bispo tivesse um lado bastante conservador, né? Ele nunca teve ideias revolucionárias, como o próprio iluminismo como um todo, e particularmente o iluminismo português, ele visava reformas, né? Ele não tinha ideias revolucionárias, né? E o bispo Coutinho estava dentro desse perfil, né? Mas realmente ele criou mentes críticas, né? Geralmente é como uma boa educação conduz, né? Formar mentes críticas, e acabou realmente culminando em algumas revoluções, como em Pernambuco. É muitas vezes colocado que faz-se até essa distinção, né, do iluminismo francês, né, associado à Revolução Francesa. São momentos diferentes. Né? A Revolução Francesa ela ocorre já no final do século XVIII, né? Mas num outro momento, né? Porque o iluminismo como um todo, na moderna historiografia, é considerado como um movimento moderado, né? Quer dizer, reformista e não revolucionário. Né? E particularmente o iluminismo português, ele tem muito disso, né? Houve uma secularização, né? Mas não houve um afastamento da igreja. Na realidade, se contou, né, com o papel da igreja nesse processo, porque era o pilar da época, né? Justamente a relação entre o poder eclesiástico, né? O poder do rei e a própria ciência, né?
havia essa inter-relação na época. Pode se estranhar porque muitas vezes é colocado que o iluminismo foi contra o absolutismo e contra o clero, né? Mas no iluminismo português realmente havia esse tripé, né? O trono, altar e saber, né? Eram coisas que andavam entrelaçadas, né? Alguns pensadores, mais tarde, que se opuseram a determinadas posições absolutistas, né? Mas não era o caso, por exemplo, do Azeredo Coutinho. Na realidade, ele defendia, né, o poder do Estado, o poder do rei, né? Então, nesse aspecto, isso é uma característica realmente do iluminismo luso-brasileiro, mais forte, né? Mas não quer dizer também que o iluminismo francês fosse revolucionário, que não foi. A característica naquele momento realmente era fortalecimento do poder de Estado. Então a educação ela aparece como algo importante nesse processo, né? Então surge um espírito pragmático, né? Era ciência útil, né? Então realmente aí é que houve o afastamento daquele pensamento livresco, né? E tudo mais, tanto que o Azeredo Coutinho ele criticava o que ele chamava de filósofos de gabinete, né? Aqueles que conheciam, né, os fundamentos teóricos, mas nunca foram a campo, né? Não conheciam onde estava de fato as riquezas do Brasil, por exemplo, né? Então era isso que ele defendia, né? Uma ciência realmente pragmática, né? A ciência útil era o que havia no momento. Foi uma característica do iluminismo português, né? E nesse ponto nós notamos a inter-relação entre a ciência e a técnica, né? Em prol do desenvolvimento do Estado, né? E a agricultura foi muito valorizada nesse ponto, né? Foram os fisiocratas, né? E tem tudo a ver com o mecanicismo de Newton, né? Porque os primeiros economistas eles se fundamentaram, né, nessas, vamos dizer assim, nessas leis mecânicas, né? Tanto que a palavra fisiocrata tem a mesma origem de física, né? Que seria a natureza, né? O estudo da natureza. Tudo regido por leis naturais, né? Então, o mecanicismo de Newton ele teve essa influência no movimento fisiocrata, né? E estava tudo relacionado, né? Muitos escritos do Bispo eram sobre economia, né? E ele era fundamentalmente um fisiocrata, embora tivesse outras características também que a gente pode observar, né? Mas fundamentalmente era uma fisiocracia, agricultura, defesa da exploração da terra principalmente. Particularmente nessa área da aviação, da aeroestação, a gente pode encontrar trabalhos de muitos brasileiros, né? Outro cuidado que a gente tem que tomar para não ser anacrônico é que naquele tempo não existia ainda a nação Brasil, né? É um conceito que só surge depois. Então, quando a gente fala brasileiro, realmente quem nasceu no solo que hoje constitui a nação brasileira, mas faziam parte do reino, né, luso-brasileiro, né, como o próprio Azeredo Coutinho, né? Então não tem realmente como separar, né, as duas coisas, né? Particularmente na história do voo existe a apresentação do padre Bartolomeu de Gusmão, né? Fez um balão voar na corte do rei Dom João V, né? Isso no início do século XVIII, né? E existe esse escrito, né, do Azeredo Coutinho que ele fala em dar direção ao voo de um balão, pouco conhecido, né? Pelo menos na história da aeronáutica, né? Então foi isso que eu procurei explorar no meu trabalho de pesquisa, né? Porque não havia sido feita ainda essa análise e particularmente na história da aviação. Quer dizer, todos conhecem o trabalho de Santos Dumont, né? Isso aí, notoriamente já um brasileiro mesmo, né? E no trabalho que fez nessa área. O padre Bartolomeu de Gusmão, um pouco, também é relativamente conhecido, não, mas esse escrito do Azeredo Coutinho ninguém conhecia ainda, né? E ele, assim como outros, tem várias contribuições, né? Na época dele, vários estudantes de Coimbra, né, tem contribuições interessantes, né, na área de física, na área de química, né? Então, e outros também que contribuíram até com a própria reformulação, né, do currículo de Coimbra, né? Então, tem muita participação de brasileiros lá.